Educação é a capacidade de recusa ao óbvio. Educação é a restrição daquilo que é mero adestramento na vida. Educação é impedir que a inteligência artificial seja artificial. Acompanhe mais uma produção da Motivacional Studios. Você sabe que tem vários modos da gente lidar com escolarização. Eu sempre faço uma distinção entre educação e escolarização. São diferentes. Então. Claro, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma atividade educacional. Exato. A gente aprende, ensina. Você faz isso vivencialmente, faz isso conversando, faz isso caminhando, de vários modos. É vivendo e aprendendo. A famosa escola da vida, isso é educação. Escolarização é um processo mais formal, mais específico. Nós tivemos, durante o momento pandêmico, um tropeço forte da escolarização, mas a educação não cessou, porque ela continua. Na família, dentro do mundo digital. O ensino remoto, que é o que se teve que utilizar durante um tempo, ele, claro, ele não é novo enquanto ideia. Afinal de contas, a mais antiga plataforma de ensino à distância é livro. E a primeira forma de ensino à distância era memória. Se você imaginar, os gregos e os romanos na antiguidade utilizavam muita memória como forma de ensino à distância. E passando o ensinamento verbalmente. Uma das coisas prováveis é que uma obra estupenda como a Ilíada, a Odisseia, atribuída a Homero, ela era em forma de poema porque é a maneira mais fácil de você decorar algo. Exato. Uma parcela daquilo que é a Bíblia judaica, ela é em forma também ela, de algo que você decorava. Por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que a escolarização sofreu alterações, uma parte dela se tornou obsoleta, anacrônica, fora do tempo, porque aquilo que era exclusivamente na escola o acesso, passou a ter outras fontes. Eu fui educado em Londrina, cidade onde nasci, alfabetizado no antigo primário, que era só de 4 anos na época, por uma professora chamada Mercedes. Ela sabia coisas incríveis e ela era a única fonte de conhecimento para nós. Porque na minha cidade não tinha TV até eu fazer 10 anos. Biblioteca? A biblioteca existia quando ela nos orientava, mas para você saber alguma coisa era a Dona Mercedes. Bom, de repente, Dona Mercedes passou a ser uma, entre outras, não pessoas, mas milhares de outras fontes em que você poderia ter acesso. Se a Dona Mercedes dissesse numa sala de aula, algo como eu vou dizer agora, 21 de junho de 2023, dia em que nasce Machado de Assis, no Rio de Janeiro, no bairro do Livramento, e ele nasce em 1839. Essa informação vinda da Dona Mercedes vinha só dela. Ou eu esperava a aula terminar e tinha que ir a uma biblioteca, procurar uma enciclopédia, alguma coisa. Hoje, ela é acessada de modo direto. Tempo real. Seja no campo da utilidade ou não. Eu vou e tenho essa capacidade. O que significa que eu, docente, preciso ser mais relevante, não em relação àquilo que informam, mas aquilo que provoco para que a informação seja buscada. Aquilo que eu mexo. E agora vem a última coisa dentro disso. Eu vi vários colegas da área, especialmente da educação pública, que durante o momento pandêmico tiraram uma conclusão magnífica. Porque tiveram que entrar no ensino remoto por meios digitais. E a grande conclusão, Rogério, foi o seguinte: nem eles, isto é, os alunos e as alunas, nem eles são tão bons assim nessa questão tecnológica para aprender, e nem nós somos tão ruins para aprender a usar. Isto é, nem eles têm uma capacidade tão grande de usar o mundo digital para o aprendizado. Podem aprender para a relação social, para o jogo, para o entretenimento, mas para o aprendizado não necessariamente. E nem nós, isto é, o lado de cá adulto, Sim, somos tão frágeis em relação a essa questão. Acho que esse ponto serviu. E a segunda conclusão, que você sabe muito bem, você usou agora há pouco a expressão homeschooling, a formação em casa, é que uma parte dos pais e mães descobriu que educação escolar é coisa séria. E que se é difícil você formar e cuidar de 1, 2 crianças em casa o dia todo, imagine 40 numa sala de aula durante um bom tempo. Portanto, ganham ali uma dimensão. Mas há um prejuízo forte. Nós recuamos no mínimo uma década em relação ao que a gente avançava na área de educação. A gente está numa situação dificílima. A área de alfabetização, especialmente, as séries iniciais, elas, quando você não tem acompanhamento no cotidiano de uma docente ao lado, ela demora. Você tem crianças que estão chegando aos 9, 10 anos de idade sem um letramento ou uma alfabetização mais estruturada. A gente precisa fazer um esforço mais direto. O mundo digital ajuda bastante isso. Porque uma parte de nós, docente, não é tão bem formado. A gente tem a formação inicial, mas depois não tem necessariamente a sequência. E o mundo digital, alguns cursos, algumas orientações, permitem que a gente tenha acesso em momentos variados, que não é só ter que sair da sala de aula ou da escola e ir para um lugar para fazer um curso. Eu posso fazê-lo também no modo
online. Então, isso nos ajuda bastante. A escola não é um lugar só para aprendizado de conteúdos. Ela é uma experiência sociocultural. Exato. Então, por exemplo, teu menino, ele sem dúvida consegue aprender coisas sem os outros no campo da informação, do acesso à ciência. Mas a convivência, né, a afetividade, a amizade, né, a competitividade saudável ou não, só é possível com outras pessoas. A filosofia diz que as pessoas fervem em temperaturas diferentes, né? E nesse sentido, claro que há uma individualização disso. Acho extremamente saudável quando a gente pode ter um processo de escolarização onde as escolhas elas sejam mais livres. Uma boa parte do que nós aprendemos na escola foi no recreio. E isso é insubstituível. Aquilo tudo que você aprende em sala de aula pode ser aprendido em livros ou no mundo digital. Mas aquilo que você aprendeu no recreio, eu vou usar a palavra, a vivência, ela não é passada pelo meio digital. Nesse sentido, a família tem mesmo de pensar um pouco nisso. E quando você, né, dizia que hoje se pode ir perdendo pouco a pouco o uso da memória, das habilidades da inteligência humana, a mais fraca é a memória. Isto é, a menos útil. A ideia do uso da memória como sendo sinal de inteligência, ela é muito de uma cultura livresca como a nossa. Várias vezes eu sou elogiado, né, em alguns lugares, assim, o Cortella tem uma memória incrível. E nós admiramos a memória a minha, às vezes, é admirado, a de outras pessoas, de maneira equivocada. Porque a memória é a mais frágil das nossas habilidades. As habilidades mais fortes da inteligência é a comparação, a inferência, a transferência, a capacidade analítica, né? A memória, como eu disse, né, hoje até o computador tem. Nesta hora, os chatbots que a gente sempre traz à tona, o que ele tem de melhor? Uma memória que, ao ser estruturada de um modo denso, antecipa coisas que você não conseguiria lembrar, mas que se você passasse 30 anos, você lembraria. Na verdade, agora o ponto da inteligência artificial é que não é só a memória. Ainda. É que ele coordena e ele cria, né? A partir daquele banco de dados. Ele não cria, ele reinventa. Criar significa do zero. Todos e todas temos referência o tempo todo. Ninguém escreve um livro ex nihilo, para usar o latim aí, do nada. A gente, no momento, né, Regiane, tem o modo automático da máquina, mas ele não é soberano. Como assim? Isto é, a máquina pode fazer de maneira veloz uma série de operações que nós faríamos, mas nós teríamos um tempo absolutamente e sem erro, né? Ele não erra e a gente... Não, ele erra. Erra? Ele erra várias vezes. Se você observar alguns Factualmente produtos, ele erra, né? Ele erra. Vocês três eram muito jovens de idade quando o Arthur Clarke escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mais jovens eram também quando o Kubrick fez o filme. E a cena mais apavorante do filme é quando o computador da nave ganha autonomia, certo? Ele vai ser desligado e fala, não quero ser desligado. E não será. E ele diz, good morning, Dave. Portanto, ele é de um terror imenso, porque aquele tipo de prenúncio, ele foi trazido um dia pelo Goethe. O Goethe tem um poema maravilhoso chamado Aprendiz de Feiticeiro, que o Walt Disney colocando o Mickey no filme Fantasia. Tem uma hora que o Mickey vai ajudar o mago, né, que era capaz de fazer as vassouras varrerem por si, era capaz de fazer os baldes se encherem por si mesmo. Aquilo é em cima, né, de um texto do Goethe, de um poema do Goethe. E o texto termina dizendo que você não deve jamais colocar para funcionar algo que você não consiga desligar. Ou para usar uma fala indiana, você jamais deve montar um tigre, porque depois que você o monta, você não consegue descer e nem ficar em cima. Nós já fizemos essa escolha, nós já montamos o tigre, certo? Não tem volta. Não, nós usamos várias vezes aqui hoje uma expressão que a gente precisa cautela. Sim, a gente está evoluindo, é a evolução vai permitir que haja uma mudança, mas nós estamos usando a palavra evolução de modo equivocado, porque nem Darwin usou a evolução no sentido de melhoria, ele usou no sentido de mudança. Encrenca também se desenvolve, problema também progride, né? Doença também evolui. Em medicina, quando um de nós morre, se anota no prontuário, evoluiu para óbito. Portanto, a ideia de evolução como melhoria, ela é um equívoco. E, portanto, em relação ao mundo da inteligência artificial, estamos evoluindo sim. Mas podemos evoluir para óbito, ou, como diria o Caetano, ou não. Mas você tem medo? A filosofia, ela tem essa vantagem, né? Ela acha que tudo bem, pode ser que isso seja um caminho que a gente escolha e vá usar a inteligência artificial para elevar a vida ou não. Nesse sentido, a tecnologia, ela é algo que pode ser para fazer o bem. O quanto que o mundo digital seria hoje um ensinante digital. Eu ter aprendentes digitais, que a gente chamava e chama de aluno também, em várias situações, elevou a minha capacidade de fazer. O número de vezes
vez que eu aprendo com outras pessoas de um modo que antes eu não teria contato, portanto, essa rede neural, né, de capacidade de permuta de saberes, ela é muito forte. Se nós tivermos o chatbot como sendo um auxiliar a isso, Maravilha. ótimo. Do contrário... E aí, gostou do vídeo de hoje? Espero que sim. O link do podcast completo está na descrição deste vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos aqui da Motivacional Studios. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!